Estou aqui em uma crise de hernia de disco, sem remédio. Se eu descer aqui assim, ó, já começa a pinçar, eu sinto uma dor forte na região lombar. Primeiro ponto que é importante entender, a gente tem que pensar o que levou à dor. Como eu disse, eu fiz uma extensão de coluna, fui demonstrar um exercício e carregar pacientes pesados no colo, ali eu senti uma pressão naquele momento. Então a primeira atitude que quem tem uma crise de coluna é evitar o movimento que fez doer. Geralmente quem tem uma crise de coluna sabe o movimento que desencadeou aquela crise. É diferente de uma tendinite no ombro, que você acordou de um dia, o ombro começou a doer, mas você não lembra o que você fez. Isso são clássicos das tendinites, são esforços repetitivos, diferente de uma lesão aguda de uma hernia de disco, de uma coluna, que você geralmente, quem tem essas crises, geralmente sabe o movimento que fez e a partir daquele momento a dor começa e vai aumentando, aumentando, aumentando e chega até em casos de cirurgia, em casos de muito debilidade, o corpo fica muito com debilidade física, né? Você é incapacitante. Então, o primeiro ponto, para quem tem uma dor assim aguda, como eu estou tendo agora, é entender o movimento, é relembrar o movimento que fez e, a partir disso, evitar por um tempo esse movimento. No meu caso, é uma extensão. Eu fiz um movimento de extensão, estiquei a coluna. Vocês estão vendo que eu não consigo sair dessa posição, eu não consigo ficar mais ereto hoje, porque o meu corpo está pedindo para que eu não faça o que machucou ele. Então, essa consciência do que fez machucar é muito importante para você conseguir aliviar essa dor que apareceu. Então, primeira coisa, lembra o que você fez e evite entrar nas posições que fez o machucado, que fez a lesão, que fez, nesse caso meu, estimulou de novo a hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Entre cada vértebra há um disco vertebral. Dependendo do movimento, quem já teve uma hernia de disco, ali está frágil, a cicatrização, o disco, dentro dele tem um gel, e o gel ele extravasa, ele rompe e comprime o nervo que está do lado. Então a coluna tem os nervos que saem da coluna. Então a crise de hernia de disco é que quando esse disco, ou abaulamento, ou até o mesmo, ele comprime esse nervo e irradia, que é a dor, que é chamado de lombalgia, ciatalgia, é a algia. A algia é a dor relacionada a esse problema. No meu caso, uma hérnia de disco está me dando uma lombalgia, uma dor na lombar, e também uma ciatalgia, porque a dor está descendo por trás, pegando o nervo ciático, é o nervo que sai lá das vértebras lombares, e vai lá até o pé. Então, estou tendo um caso clássico de lombalgia com ciatalgia, não só na lombar, mas está irradiando, estou sentindo uma dor descer por trás da coxa. Então, nesse primeiro momento que eu tenho que mentalizar, entender que eu tenho que evitar os movimentos que machucam e deixar o seu corpo entrar na posição que ele busca. Eu vejo, quando eu me olho no espelho agora, eu estou sentindo que esse ombro meu está mais baixo, eu estou um pouco inclinado para a direita, porque o meu corpo está buscando essas posições. Ele é inteligente, ele sabe o que fazer. E a gente tem que deixar o corpo um pouco nesse momento, nesses momentos agudos. Então você continua pensando em que fez essa dor acontecer, como a dor apareceu e o que você pode fazer agora. Então, primeira coisa, entender novamente o que fez o movimento, evitar esse movimento por um tempo. Tempo que eu digo, umas semanas, uns 15 dias, pelo objetivo, você vai, daqui a pouco, eu tenho que entrar nessas posições que fez machucar, fortalecer para que não ocorra isso de novo. Esse é o processo, você entende o que machuca e depois que sai da crise, você fortalece, você alonga, para que isso não ocorra de novo. É o processo do treinamento físico. Você entende o que machuca e vai correr atrás para que isso não aconteça, através do fortalecimento físico, do alongamento, do equilíbrio. O segundo, respeite as posições que o corpo pede. Se ele está pedindo para que você fique assim um pouco, fique esses tempos assim, porque eu consigo andar assim, eu consigo me locomover, fazer as coisas mais naturais. Porque se eu quero ficar reto aqui agora, a dor aparece. Então eu tenho que deixar meu corpo, nesses dias que ele está em crise, acostumar com essa posição.
Lembrando que eu não posso acostumar muito. Por isso que esses exercícios agora, que a gente vai fazer, vai acelerar. Eles vão fazer com que eu saia da dor, como eu já fiz outras vezes e como eu já fiz hoje de manhã, ontem à noite. Quem assistiu a live ontem, eu estava com dor, eu estava em crise ontem também. Os exercícios da live de ontem foram excelentes. Eu saí outra pessoa depois daquela live e como um remédio. Depois de 4, 5 horas, o corpo ele volta de novo a sentir a dor, porque teve a lesão e entra de novo no exercício. Eu coloco os movimentos como um remédio. O movimento ele é natural, ele pode aliviar a sua dor, basta você querer. Só que precisa de atitude, precisa de força de vontade, porque é muito mais fácil eu deitar numa cama e tomar remédio de 5 horas. Isso é muito mais fácil. Mas eu jogo a responsabilidade na farmácia, eu jogo a responsabilidade no massagista, eu jogo a responsabilidade no fisioterapeuta. Aí se você vai na fisioterapia, a sua dor não melhora, a culpa é do fisioterapeuta. Se você toma um remédio e não melhora, a culpa é do remédio que é ruim, você tem que tomar outro remédio. Então é porque a gente passa a responsabilidade para o outro, sendo que a gente tem a condição de jogar a responsabilidade para a gente e assim com paciência, com persistência, com fé. A fé não é só fé no Deus Supremo, mas a fé do que? O movimento bem feito, específico, naquele momento ele funciona. A fé é acreditar que isso funciona como eu acredito e te faço isso também. Acredite que o movimento ele é um processo de alívio da dor. Basta você colocar o movimento certo no momento certo. Partindo desse princípio, desse entendimento como eu estou e como é uma crise de coluna, o que penso em fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, a dor, ela gera uma tensão. Quando você está com dor, o que você fica? Olha meu corpo se entortou inteiro por causa de uma dor na coluna. Qual é a causa? A causa é a hérnia de disco? A causa não foi a hérnia de disco, a causa foi o movimento que eu fiz que ativou a hérnia de disco. Então eu não preciso somente tratar ou assim entrar numa cirurgia para descomprimir a hérnia. Eu tenho que entrar com exercícios de alongar a minha musculatura, porque a tensão, a dor fez uma tensão. A dor ela gera a sua musculatura inconscientemente, ela se retrai. Só que se você ficar muito tempo nisso, a dor vai retraindo mais e como o nervo está passando entre os músculos, vai pressionar ainda mais os músculos. Daí um relaxante muscular funciona, porque ele relaxa. Só que vai só no sintoma, não vai na causa. Qual é a causa? A causa é a compressão dos músculos ali, estão pressionando. Se eu relaxo através do remédio, quando passa o efeito, o que acontece? Retrai de novo. O que eu vou fazer aqui? Duas coisas. Aumentar o espaço das minhas vértebras, usando a cama, usando a gravidade, e entrar em posições que a musculatura naturalmente ela relaxa. Então eu vou fazer o efeito de um analgésico através de um movimento corporal.